Mestre, para mim obter mais, para obter mais álcool na cerveja, eu trabalho com rampas ou mais maltes? Mais álcool. Bom, O álcool não é um ingrediente, isso mesmo. Claro, tem gente que Pelo pensa, amor de né, que Deus. tem que botar álcool na cerveja. Bom, primeira coisa, você tem que ter uma diferença entre a sua gravidade original, quanto de açúcar tem na cerveja que você acabou de fazer, no mosto, e quanto de açúcar residual ficou depois da fermentação. Esse consumo de açúcar, da gravidade original para a gravidade final, é o que foi transformado em álcool. Então, quanto maior esta diferença, maior álcool produzido. Então, se você quer fazer uma cerveja com grande teor alcoólico, você tem que ter uma gravidade inicial, isso a gente consegue com mais malte, né? E você tem que ter uma gravidade final baixa, aí você tem que usar uma levedura capaz de fazer isso e já inocular numa população adequada. Lembra no início da nossa discussão aqui? Se a gente não criar uma população de levedura suficiente ali, ela pode demorar e não fermentar direito. Aí você vai ter uma gravidade final elevada, pouco álcool. Então a gente tem que ter mais malte, uma levedura trabalhando bem, para chegar a uma gravidade final baixa. Isso tem leveduras, são especialistas nisso. E outra coisa, quanto mais alta a temperatura de braçagem, você vai ter uma cerveja mais encorpada e, consequentemente, mais resíduo de açúcar na sua cerveja. Ela é encorpada porque a levedura não vai conseguir quebrar esses açúcares complexos. Quando a gente fala da alfa-amilase. Quando você quer que ela consuma tudo, você faz uma temperatura mais baixa, usando a beta-amilase, que ela quebra o amido em pedaços menores, mais fermentáveis. Mais fermentáveis, maior a diferença. Então, uma dica. Uma composição de malte que você tem uma gravidade original alta, por exemplo, o que é uma gravidade original alta? Acima de 1060. E uma gravidade final baixa. Qual é uma gravidade final baixa? Abaixo de 1010. Se você quer ter ela com muitos açúcares fermentáveis, baixa a temperatura. Qual é a baixa temperatura? Abaixo de 65, entre 62 e 65 ali. Aí você tem as betas-amilases trabalhando. Se você quer uma cerveja de mau corpo, que não é a sua pergunta, mas se você quer trabalhe rampas menores e com maior densidade original. Pergunta aí. Você falou que a quantidade de malte que interfere no álcool, basicamente. Quanto mais malte, maior a gravidade inicial. É lógico, dentro de determinados parâmetros. Você não Sim. pode botar um saco dentro de um local que você não vai ter condições de transformar aquilo tudo em açúcar. Mas a pergunta é, a variedade do malte também interfere no álcool, né? Por exemplo, um malte mais escuro. Não, Não? não. Lógico que cada malte tem um teor de transformação. Para quem está começando, isso é impossível calcular, a não ser que ele use uma plataforma digital para calcular. Fazer isso à mão pode ser feito, mas é extremamente complexo. E as famosas, então o que a galera fala, tem falado muito por aí das high gravity, são cervejas Que eles exploram eles usam menos água. Só para você ter ideia, Thiago, quando você vai calcular o volume de malte, grãos moídos e água, dependendo do processo, dependendo da eficiência do equipamento, você usa naturalmente entre 3,5 litros de água para cada grão a 4 litros de água para cada grão. Quando você quer fazer uma cerveja de alta gravidade, você tem que diminuir essa água para concentrar mais açúcar nesse moço. Só que tem um limite para isso da dissolução do açúcar na água. Então, é indicado para quem vai fazer
usar uma proporção de 2,5 a 3 litros por grão. Normalmente o povo usa aí 2,5 por quilo de grão, 2,5 litros por quilo de grão, para poder ter um mosto mais concentrado. Abaixo disso, a pessoa já começa a correr risco de não aproveitar todo o açúcar disponível no grão. Entendi. Outra coisa também, só para encerrar essa pergunta aí, eu basicamente assim, a grande maioria das cervejas que eu provei que tinha um teor alcoólico bem alto, acima de 8, não, acima de 9, vamos botar 9, 10, você mesmo já fez uma de 10 aqui, né? Elas têm um gosto mais doce. Eu pelo menos reparo um pouco isso. Ou é tipo a impressão minha, ou isso é uma tendência realmente por conta de tudo isso? Depende muito do malte que for usado também, né? Se você usou mais malte caramelo, mais malte... Não, sim. Não, porque eu nunca... A gente mesmo na própria Mids, a gente nunca fez uma cerveja acima de 6%, né? Também não é o interesse da gente fazer agora. Mais pra frente, vamos avaliar. Mas eu tenho essa impressão, entendeu? Assim, sem aprofundar muito. Só pra você ter uma ideia, quando você usa uma Kveik, ela sempre vai, na maioria das vezes, ela dá um aspecto de cerveja seca. Sim. Porque ela tem uma característica de digerir trissacarídeos que as outras leveduras não têm. Então ela quebra os açúcares de difícil fermentação para outra levedura. Nem acho que é só, que você falou da Kveik e tudo, mas o grande lance é a levedura mesmo, eu acho. Porque, por exemplo, a Morena, que a gente comercializa, antes da gente comercializar, a gente fez alguns testes, né? Ela na S04, que inclusive é a que a gente usa até hoje, ela dá o sabor que ela dá até um pouco mais adocicado. Quando a gente testou com a S05, o que aconteceu? Ficou mais seca, realmente, ficou bem mais seca. A S04, ela tem dificuldade de digerir trissacarídeos como a maltotriose, que o S05 já faz com facilidade.